Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à reunião de kickoff da nova metodologia de análise estratégica de patentes, que a gente está começando agora numa parceria junto da FEA. Eu sou a Vanessa, sou diretora de Relações Institucionais da Inova, na Agência de Inovação da Unicamp, e vou estar com vocês. Eu acredito que eu conheço assim grande parte de vocês, mas eu já começo esse webinar. Na verdade, é mais uma reunião, né? Porque a gente vai ter bastante oportunidade para conversar e tal. Agradecendo a participação de todos os docentes, agradecendo a participação da direção e do time de gestão da Faculdade de Engenharia de Alimentos, né, por participarem e toparem fazer isso com a gente. Durante essa reunião hoje, a gente vai ter a oportunidade de não só de conversar sobre essa nova metodologia, mas também de bater um papo sobre alguns outros assuntos que vocês tiverem interesse em já colocar. Então, novamente, muito obrigada a todo o corpo acadêmico que aceitou esse convite e também aos mentores que vão estar aí participando hoje com a gente. Kátia, você pode passar o próximo slide para mim, por favor? Legal. Como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o seguinte, já vou convidar o professor Newton e a professora Mina para dar uma palavrinha com vocês, e na sequência eu vou convidar a Raquel Barbosa, que é diretora de propriedade intelectual na Inova, para bater um papo com a gente, apresentar o que a gente fez, né? Ela é representante do time para fazer isso com a gente. Depois a gente vai para uma mesa de discussão. Nessa mesa, a gente vai trazer, além da Raquel e do professor Newton, também outras pessoas do time da Inova, para que a gente possa responder para vocês aí com mais clareza também sobre qualquer dúvida que vocês tiverem. Lembrando que isso é uma iniciativa super nova, então é a primeira vez que a gente faz, então vai ter coisa que a gente vai conversar e que a gente vai construir, a gente espera construir junto com vocês, tá certo? Nessa mesa a gente vai estar aí com, como eu comentei, além da Raquel e do professor Newton, a gente vai estar também com a Yara, que é diretora de parcerias da Inova, com a Mariana Zanata, que é gerente do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e também gerente da incubadora de empresas de base tecnológicas da Unicamp, e eu vou estar participando com vocês também. Então, para começar, eu só gostaria de dar também algumas instruções para vocês a respeito dessa interação. O que é legal nessa conversa, tá? E a gente vem aprendendo aí nessa experiência de ambientes online, né? Vocês podem conversar entre si no chat, né? Então, se vocês passarem assim o mouse na barra de baixo, ali vai ter a ferramenta, né? Então, vocês podem conversar entre si no chat, mas eu vou pedir a gentileza para vocês que vocês enviem as perguntas para o Questions and Answers, para a gente poder, ali na hora do debate, ter essas perguntas um pouco mais organizadas, porque as perguntas tendem a se perder no chat entre os bom dias e o restante da interação, tá certo? Muito embora hoje vai ser uma interação mais curta e a gente pretende fazer isso bem enxuto. Então, quando vocês quiserem interagir, ali no rodapé é só passar o mouse que vocês encontram essas ferramentas, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar agora para conversar com a gente o professor Newton Frateschi. Próximo slide, Kátia, já é do Newton, não é? Professor Newton Frateschi, que é diretor executivo na Agência de Inovação da Unicamp. Newton, a palavra está contigo. Oi, já estão me vendo, né? Acho que sim. Alô? Sim, a gente está te vendo. É que deu uma travada o vídeo para mim, não sei se para vocês também. Bom, de toda forma, primeiro eu quero agradecer a todo mundo, agradecer aqui a Faculdade de Engenharia de Alimentos de aceitar trabalhar com a gente. Agradecer particularmente a professora Mirna, agradecer aos inventores que estão aqui agindo proativamente para trabalhar nessa nova metodologia, os mentores, agradecer muito a participação deles e, obviamente, agradecer o time da Inova aqui. Tem todo um preparo antes disso, tem agora a realização e tem todo um preparo depois desse evento que a gente está tendo e que envolve muito da gente lá, né? Então, o que eu queria comentar com vocês, gente, é que acho que é uma mudança, eu não gosto de usar muito chavão, mas é uma mudança de paradigma, né? Eu acho que os núcleos de inovação tecnológica, né, no Brasil, por muito tempo, buscaram muito a questão de patentes e patenteabilidade, né? Inclusive, até anteriormente à nossa atual política de inovação, a gente tinha uma política de propriedade intelectual.
E um dos primeiros escritórios que foram criados na universidade, aqui na Unicamp, era de propriedade intelectual. Até o momento que você descobre que você cria um banco de patentes e que você, como é que você trabalha com elas, né? Num certo momento se pensou criar um escritório de transferência de tecnologia, às vezes de oferta de serviço, até que a Inova foi criada como uma agência de inovação, que ela não é um escritório de propriedade intelectual, ela não é um escritório de transferência de tecnologia, ela não é uma incubadora e um parque científico tecnológico, ela não é uma agência de difusão e de promoção da cultura do empreendedorismo e de entrelaçamento, tudo isso sozinho. Ou seja, são esses 4 elementos todos juntos. E ficou claro para a gente que o processo de simplesmente patente pela patente, ela fica no mundo da invenção e nunca se torna uma inovação. E para nós, apesar disso, a gente tem um sucesso muito grande em negociar a parte das patentes, 13% do nosso portfólio é negociado, mas a gente nota que talvez, se a gente conseguir olhar tanto o passivo de patentes que nós temos, assim como a maneira de encaminhar as novas comunicações de invenção, de forma que a gente é mais efetivo, mais assertivo em escolher o que nós vamos fazer com aquela invenção, nós vamos poder ter muito mais sucesso. Isso vai ser bom para o inventor, e vai ser bom para a Unicamp como um todo, e vai ser bom para a sociedade pelo impacto socioeconômico que isso aqui gera, né? Bom, então, a gente tem que entender que essa metodologia ela foi criada, então, para sair desse modo de patentear e querer ser o maior patenteador no Brasil. Você, por muitos anos, foi o primeiro depositante de patente brasileiro no INPI. Mas tem um monte de patentes, é como se tivesse um monte de terreno pagando condomínio, pagando IPTU e sem nenhum plano de fazer casa. Aqui não, nós estamos agora tentando ver o que a gente pode fazer com esses terrenos que nós temos em termos de construção, em termos de investimento, para que melhor a gente seja mais assertivo, né? Para isso ser possível, né, você precisa estar todo mundo junto. Então, você precisa ter transferência de tecnologia, você precisa ter a área de empreendedorismo, você tem que ter a área de propriedade intelectual, você tem que ter a área também de relação institucional, porque essa coisa é bilíngue, né? A língua de dentro da academia é diferente da língua das empresas. Então, tudo isso tem que agir de uma forma cíclica, de uma forma bastante unificada para você conseguir chegar nas melhores respostas, né? Para a gente poder conseguir fazer isso, então, teve alguns passos. Primeiro, nós tivemos que ter a política de inovação, que hoje ela não é uma política de propriedade intelectual, e sim uma política de inovação. Então, a gente está pensando em transformar essas comunicações de invenção em algo. E muitas vezes, talvez a patente não é o melhor caminho, talvez é licenciar um know-how, ou talvez você queira promover a fundação de uma nova empresa, uma spin-off, então você precisa de uma incubadora, talvez você queira buscar uma transferência de tecnologia como uma empresa mais madura, num mercado, em um lugar ou em outro lugar. Então, isso é muito importante que a gente entenda. E a metodologia é para nos dar os elementos para que juntos nós trabalhemos nisso, né? Tem um subproduto, byproduct disso que eu estou falando, que é também, nesse processo junto com os inventores, nós estamos também trazendo a cultura da inovação para junto dos inventores, de tal forma que até no próprio trabalho deles, eles já começam a trabalhar pensando no negócio final lá, no produto, no serviço que ele vai criar, e não simplesmente na proteção em si. A gente, então, com a nova política de inovação, com a Raquel, né, como diretora de propriedade intelectual, que hoje, né, a informação toda das patentes, o processo todo de transformar a comunicação de invenção em patente, ou o caminho que a gente vai tomar, hoje está muito informatizado. Antes ele ficava em cabeça de uma ou duas pessoas, hoje não. Totalmente acessível, e a gente está tendo agora maneiras de medir a rapidez de como as coisas andam, nós temos o acesso a toda essa informação e a integrando com a área de transferência de tecnologia, com o empreendedorismo e com as áreas de promoção da cultura e a promoção, o marketing de toda essa interlocução das empresas com o nosso portfólio. Hoje, com essa capacidade que a gente tem, porque a gente está muito mais baseado nas informações que a gente tem no nosso sistema informatizado e mais independente, é permitido, então, é possível que a gente experimente, comece a trabalhar com essa metodologia. Para isso, eu não vou entrar, e acho que a Raquel vai falar um pouco melhor, a gente entrou a empresa chama PRIS, que é uma spin-off do FMJ, o FMG, que está junto com a gente, trabalhando nisso. Nós só estamos trabalhando há alguns meses,
para preparar toda essa lista de perguntas e agora começar a trabalhar na metodologia. E, num certo momento, a gente pensou, onde a gente vai aplicar isso? E nos pareceu, dada a parceria com a FEA, que a gente já tem estabelecendo já há um certo tempo, né? Principalmente depois que a professora Mirna entrou, que aí a gente começou a conversar bastante. Acho que a FEA é uma grande parceira, ela tem um portfólio bastante robusto, tem inventores bastante ativos, e a gente tem hoje uma ação que a gente achou que seria interessante fazer essa parceria com a FEA. Eu agradeço muito a professora Mirna. Ela, quando a gente fez a proposta, ela prontamente aceitou. E é isso, gente. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, nos vários aspectos que eu mencionei. E eu quero desejar que a gente vai aprender, vai ter coisas que a gente vai fazer muito bem, outras coisas talvez não tão bem, mas esse que é o processo. Temos que ser bastante críticos para nós mesmos, para a gente cada vez melhorar esse processo, tá bom? Então, muito obrigado, bom trabalho a todos e vamos mandar brasa, tá bom? Obrigada, professor Newton. Eu gostaria de convidar agora também para conversar com a gente a professora Mirna Gigante, que é nossa parceira aí nessa empreitada, entre outras, né, professora Mirna? Por favor. Bom dia a todos, pessoal. Eu agradeço muito o convite, né, e a oportunidade de participar aqui com a equipe da Inova, representada aí pelo professor Newton, né, desse webinar de apresentação da metodologia nova da avaliação estratégica das patentes, né, de uma forma geral. E é um prazer representar a FEA nesse momento, né. Foi uma surpresa muito boa, né, ter sido escolhida, ter sido a unidade selecionada para participar desse projeto piloto, né. E eu acho que isso passa tanto pela nossa interação e parceria, né, como justamente por toda a disponibilidade dos nossos docentes e do material de trabalho que é disponibilizado, né. A FEA foi a unidade de destaque na proteção de propriedade intelectual da edição de 2009, e nesse momento, onde teve essa divulgação, né, foi colocado na revista como a cultura de proteção da FEA, né? E a gente, nessa conversa, trouxe um pouco já de como a gente leva esses desafios para a própria graduação. Então, em 2019, nós criamos, com o apoio da Inova, a primeira vez, o desafio Inova Semalim. E nesse desafio, os alunos trabalharam com o conceito de upcycle, tivemos o apoio de diversos mentores que vieram participar, que agradecemos, e foi um sucesso. No segundo ano, no ano seguinte, que foi agora em 2020, também ligado à Semalim, que é a Semana de Engenharia de Alimentos, então ela é promovida e organizada pelos nossos alunos de graduação, foi realizado o Foodton, um desafio de inovação em parceria com a Cargill, uma empresa que sempre também foi parceira da FEA, né? Com um foco de criação de soluções para problemas reais da indústria de alimentos. E esse evento foi muito interessante, porque como ele foi remoto, né, ele acabou trazendo gente para participar do Brasil todo, foram muitas equipes, então foi um evento bastante positivo, focado nessa criação de inovação, né? Então, eu agradeço, para finalizar, todos os docentes da FEA que prontamente atenderam a esse chamado, né? A expectativa era, assim, conseguirmos 30 respostas e chegamos a pouco mais do que isso, né? Eu agradeço os mentores que puderam se disponibilizar para estarem aqui com a gente hoje e que a gente possa juntar as nossas habilidades para conseguir atender essa nova metodologia de uma forma positiva, né? Então, eu agradeço mais uma vez e espero que a gente tenha um dia proveitoso de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, viu, professora? Bem, dada a abertura aí com o professor Newton, professora Mirna, que contextualizaram bastante essa parceria, né? Agora eu gostaria de convidar a Raquel, que é diretora de propriedade intelectual da Inova, e vai representar o nosso time para apresentar para vocês esse trabalho que a gente fez nos últimos meses, junto com a empresa Pris, né? Para estabelecer uma metodologia para conversarmos. Raquel, você está com a gente? Oi, Ivan, bom dia. Bom dia, bom dia. Você quer colocar os para a gente já ver se estão funcionando? Bom, eu tô conectando aqui, deixa eu só salvar aqui.
Tranquilo. Pessoal, eu gostaria de comentar novamente para quem está entrando agora, né? E que vocês podem enviar a conversar entre si ali no chat, né? Então é só passar o mouse, embaixo tem o chat, mas para enviar perguntas sobre a metodologia, o futuro, o que a gente está pensando, vocês enviem, por favor, para o Questions and Answers. Quando vocês forem enviar para o chat, verifiquem que tem a opção de enviar para todos ou somente para os painelistas. Então, se vocês querem enviar para todos, pode escrever para todos, tem que alterar, tá certo? Vamos lá. Bem, deixa eu só fechar aqui. Peraí que eu estou tentando achar a tela aqui para compartilhar. Só um minuto. Tranquilo. Bom, vamos lá. Lembrando que esse webinar ele vai ser gravado, ele está sendo gravado, né? E a gente vai disponibilizar para vocês novamente, caso vocês queiram assistir algum trecho em específico, e também para outros participantes que não tiveram a oportunidade de estar com a gente hoje, por qualquer motivo, né? A gente vai enviar para eles, mas ele não vai ficar aberto, vai ser assim só de uso nosso. Então esse é um momento Inove Fé para uma construção de um conhecimento coletivo aí. Vocês estão vendo meus slides, Van? Sim, só falta maximizar. Tela cheia? Tela cheia, ótimo. Então, tá bom, gente, obrigada, né? Bom dia. A gente fala que é uma reunião, né, de kickoff, porque a gente vem construindo essa metodologia há muito tempo, né? Ela não nasceu hoje, não nasceu nas minhas mãos, né? Ela é um fruto de um trabalho coletivo de muita qualidade, né? Então eu vou contar, eu tô aqui representando, então eu vou contar um pouco dessa jornada aí para vocês e contar qual que vai ser o papel de vocês nessa jornada, né? Porque ela é colaborativa. Então o sucesso dela tá nessa liga que a gente vai construir, nesse relacionamento que a gente vai construir ao longo desse piloto. Peraí que eu vou... Pronto. Então, eu não vou demorar muito nessa parte, mas eu acho importante eu pincelar uma coisa que eu venho falando, a Inova fala muito ao longo de todos os webinars que a gente vem conversando, que são alguns conceitos chaves, tá? Qual que é o conceito-chave aqui? É da jornada da inovação, né? Então, a gente sabe que tudo começa no financiamento público, né? A gente tem o dinheiro que vem para a pesquisa. Na universidade, a gente gera, né? Entre vários outros benefícios para a sociedade. O que eu vou focar aqui na minha fala hoje é recurso humano, né? Que vai para a indústria, né? Vai fazer o papel dele no mercado e tecnologia, tá? O foco aqui hoje é a gente falar desse produto da universidade, que são as tecnologias. Isso gera um portfólio de propriedade intelectual, porque muitas das tecnologias elas são passíveis de proteção por vários mecanismos: patente, cultivar, programa de computador, know-how e assim por diante. Então, esse conjunto de propriedade intelectual ele precisa ser transferido, né? Por quê? Porque a universidade não vai ser capaz de desenvolver um produto que vai solucionar um problema da sociedade, seja ele um problema, né? Social ou um problema, né, tecnológico ou um problema de saúde pública. A gente não tem essa capacidade, né, de infraindustrial. Então, a única forma do nosso conhecimento gerado na universidade chegar na sociedade é através da transferência disso para o setor, né, que a gente chama industrial, empresarial, enfim, que ele pode estar representado por grandes empresas ou por spin-offs, que são empresas que nascem a partir da universidade, né, ou startups, enfim. Tem uma série de formas disso chegar na sociedade. E aí, de fato, a gente vai conseguir ver a inovação, se ela tiver um impacto positivo na sociedade, ou seja, se aquela tecnologia virou um produto que, de fato, resolveu um problema que a sociedade ali estava enfrentando. Então, aí, a gente completa a jornada da inovação. E é esse mindset que a gente está imprimindo na Inova, né, desde a gestão do professor Frateschi. Eu cheguei também, né, a gente fala que a gente tem afinidades, né, com alguns conceitos, né, e hoje a gente encontra, acho que não só na Inova, mas até mesmo nos pesquisadores, o mesmo olhar. Todo mundo está olhando para a inovação, né, e é interessante que daí eu trago algumas mudanças, né. O que é essa questão da mudança? A maturidade do NIT. Então, o professor Frateschi já falou disso, da questão que os NITs passaram de uma evolução
de indicador, né, de processo, de estabelecer boas práticas para um patamar de uso estratégico da API. Então, eu não quero mais ter um indicador de produtividade somente onde eu tenho uma vitrine tecnológica gigantesca, eu tenho um portfólio grande, mas eu não estou, de fato, chegando lá na ponta, eu não estou conseguindo explorar o potencial máximo daquele conhecimento, daquela tecnologia, que é o quê? Chegar na sociedade, né? Então, isso é o mindset, né? Não só na Inova, a gente vê outros NITs, né, que a gente estuda e que a gente também acompanha, também vem imprimindo esse novo olhar. Mas, certamente, na Inova e na Unicamp, a gente vem colocando isso como não só uma cultura, mas nas nossas ações, né? Então, quando a gente muda alguma coisa, quando a gente implementa, cria algo novo, a gente está com esse olhar, tá? E aí, a gente sabe que, certamente, né, a patente hoje, ela tem, além desse fator, né, o que ela beneficia sendo uma ferramenta, né? Ela transfere esse conhecimento para a sociedade, né? E aí a gente sempre gosta de colocar os dois pontos, né? A inovação tecnológica e a inovação social. A gente tem vários casos de patentes, né? Ou de softwares que a gente tem licenças que elas resolvem um problema social, né? Elas têm licenças gratuitas, enfim, que elas resolvem um problema social. Isso também é o nosso papel, tá? Mas a gente também precisa de um mecanismo e de ferramentas apropriadas para isso chegar lá. E a ferramenta tecnológica, geralmente, é aquilo que vai, né, criar um novo produto ou processo, tá? A API, a patente, essas patentes que a gente vai olhar no nosso portfólio, ela vai atrair, né, ela serve para atrair empresas. E aí, aqui a gente tem essa questão da colaboração. E no objetivo mais estrito da minha fala hoje, é usar ela como meio, né? A patente, a gente fala que não é o fim, ela é um meio, né? E ela tem que fazer parte de um modelo de negócio. Quando a gente olha o Canvas, né, que é uma ferramenta muito, muito utilizada em modelos de negócio, a gente olha lá que tem uma vantagem competitiva, né? Quando se tem uma patente num modelo de negócio, aquilo vale mais. O seu modelo de negócio ele é mais seguro, ele é mais valor, ele tem um valor maior e ele gera uma vantagem competitiva, né? Então, a gente gosta muito de olhar a patente né, desempenhando esse papel, né? E nesse contexto que a gente está fazendo a metodologia, quando a gente criou os critérios, a gente olhou para esse norte, né? Então, a gente está olhando lá na frente como que essa patente vai chegar lá de maneira bem sucedida. Meu mouse está falhando aqui, deixa eu tentar com a mão. Bom, e aí outras mudanças, né? A gente mudou todo o marco, né, regulatório, vamos chamar assim, né? O marco legal da inovação mudou no Brasil e rapidamente a Inova e a Unicamp se adaptaram a isso. Então, a gente mudou nossas políticas, nossas instruções. Então, se vocês navegarem hoje no site da Inova, a gente tem uma série de informações. E para que isso é importante, né? Porque a gente vem mostrando, né, que a gente está mudando, não é só pontual, a gente está mudando em toda a estrutura, né, do processo de inovação como base para esse novo mindset, né? Então, questões de sigilo, né, questões de defesa de tese, as questões da política mesmo, a instrução normativa para programa de computador, para patente. Então, a gente está dando mais clareza, mais agilidade, mais segurança para que tudo isso auxilie nessa jornada da inovação, né? A outra mudança que a gente fez é no canal, né, com os pesquisadores, com as empresas e com os empreendedores. Então, a gente abriu uma série de canais organizados para a gente facilitar essa jornada. Tudo isso está no nosso site, tá? O objetivo não é falar deles aqui, mas é só falar, né, eu estou querendo compartilhar com vocês as mudanças, né, que fazem parte dessa nova metodologia, né? E aí, a gente também, quando chega uma coisa nova, porque hoje, né, o exercício que a gente vai fazer daqui nas próximas 2 semanas é para revisar o que já existe, né? Um portfólio que nós já criamos e já está na nossa prateleira. Mas aqui nesse slide eu trago que o que entra hoje, a gente já está olhando de forma diferente, a gente já está com uma nova metodologia também. Então, hoje na Inova, quando você entra com uma comunicação de invenção ou com uma comunicação de spin-off, o olhar vai ser global. Então, a gente une todos os agentes, né? Todas vamos dizer, as expertises que a gente tem, e aí a gente faz uma análise global, né? A gente não faz aquele olhar linear da inovação, né? A gente já tem um olhar cíclico, né? Que
integrado, tá? Que isso tem dado bons resultados. A gente, às vezes, contribui com um empreendedor que está começando um negócio, a gente já intervém, já orienta ele com relação à propriedade intelectual, ou chega uma comunicação de invenção que não tem requisitos de patente, ela não é patenteável, mas nem por isso a gente, né, arquiva aquilo e fala, pode publicar. A gente fala, não, mas espera aí, você quer empreender? Você tem um negócio? Então, põe na área de empreendedorismo, trabalha com aquilo e faz aquilo chegar na sociedade, mesmo que não seja através de uma patente, né? Então, isso é uma mudança que está fazendo muita diferença e a gente vai colher o fruto no futuro, tá? Só de forma ilustrativa, né? Quando a gente olha o nosso processo, a gente implementou essa nova etapa aqui. Antes, a gente podia fazer isso talvez no momento posterior. Agora, na hora de definir os objetos da patente, a gente já sabe, a gente já tenta saber para qual é a estratégia de negócio. É uma spin-off? É uma licença já, né, de um projeto, de um convênio anterior? Então, tudo é analisado do ponto de vista da inovação, tá? Não só mais dos requisitos de patenteabilidade. E aí a gente segue também dando apoio a essa tecnologia, tá? Bom, e aí a gente começa a falar, né, já introduzindo um pouco da metodologia. Antes eu preciso explicar o porquê que a gente tem que, né, revisar de maneira estratégica o portfólio, né? Eu vou construir esse slide inteiro porque eu utilizei ele de outros seminários, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: hoje nós temos mais de 1.000 patentes ativas. Cada patente, para vocês terem uma ideia, custa R$30 mil na média, tá? Isso no Brasil. E aí, se você olhar as patentes no exterior, né, as famílias, PCT, esse valor pode se multiplicar. Mas não é só por uma questão de custo, é uma questão também de potencial, né? Por um lado, ela tem um custo, mas por outro, ela tem um potencial, um conhecimento represado ali gigantesco. Então, imaginem só quantas soluções não há nesse portfólio da Unicamp. Agora, imagina também fazer vitrine tecnológica, fazer ações de comunicação, fazer ofertas de tecnologia de 1.000 patentes, né? A gente precisaria ter um batalhão. A gente brinca que a Inova, né, é pequena perto do potencial que os pesquisadores geram. Então, a gente precisa ser muito eficiente, muito estratégico para fazer essas patentes ganharem visibilidade. Então, qual que é a primeira etapa desse processo? É a gente avaliar elas. Então, o que eu tenho aqui que tem mercado internacional? Então, aí, o que a gente faz? A gente cria um pacote e joga isso para uma ação internacional. O que tem aqui que tem potencial de gerar uma spin-off? Aí a gente faz ações específicas. Porque não dá para olhar essas 1.000 patentes na média, né? Não dá para fazer a mesma ação para todas as patentes. E aí acaba que, sabe aquela coisa? Você fica com 1.000 patentes, mas daí você não tem recurso para tudo e dá aquela sensação de que você está perdendo coisa. Então, a primeira etapa que a gente quer, né, nessa mudança é olhar primeiro para as patentes, fazer análise estratégica dessas patentes, tá? E aí que a gente entra na nova metodologia. O que a gente fez, tá? A gente sentou, né, lá em 2019, logo quando eu entrei, a gente fez uma reunião entre as 4 diretorias, né, a diretoria de parcerias, de empreendedorismo, de relações institucionais e de PI, juntamente com o diretor executivo, e a gente começou a olhar tudo que a gente tinha aprendido ao longo desses, sei lá, 15 anos, 20 anos, 15 anos, né? Um pouquinho mais. Já tem mais a Inova, né? 2004. Desde 2003. Inova de 2003. A gente começou a olhar tudo que a gente tinha acumulado de benchmarking, de metodologia, de conceitos, artigos. Então, a gente passou reuniões mensais de benchmarking, de brainstorming, cada uma trazia um pouco do que tinha aprendido, de viagem que tinha ido para a NIT no exterior. E aí a gente foi percebendo que a gente tinha muito conhecimento e que a gente tinha, né, a faca e o queijo na mão para estruturar esse processo. E aí a gente também convidou a Pris, né, que a gente fez também um estudo de quem seria um parceiro bom para nos ajudar na implementação dessa metodologia. E aí a gente, né, teve a feliz, né, oportunidade de ter a Pris conosco, então a gente convidou a Pris para nos auxiliar nessa metodologia. E aí em 2020, agora, ao longo do ano, a gente começou a definir mesmo a estratégia da criação da nova metodologia alinhada com os objetivos da Inova, como eu já falei. Só vou tomar um gole d'água. E aí,
a gente fez toda uma colaboração, né? A gente fez reuniões online, né? Porque infelizmente nesse ano foi um desafio montar essa metodologia online com criança gritando, com, né, gente que estava em casa com obra. Foi realmente desafiador, mas a gente conseguiu unir todos os agentes de inovação das 4 diretorias da Inovas, os diretores, então foi um trabalho realmente coletivo. E aí a gente, né, começou a escrever esses critérios e definir uma lista de patentes, e aí a gente começou a chamar os pesquisadores e chamar os mentores de mercado para que a gente pudesse dar o start, né, nesse programa, tá? Aqui é só, né, que a gente, né, vou falar mais disso, né? Essa avaliação vai contribuir com essa tomada de decisão que eu expliquei, né? No fim do dia, a gente quer ter caixas, né, que tenham assim, olha, essas tecnologias têm esse potencial. Vamos fazer, então vamos focar em ações estratégicas e vamos alavancar essas ações para que a gente possa ter um resultado mais efetivo, tá? E aí, como que é a dinâmica dessa metodologia, tá? Então, primeiro, né, a gente vai fazer um levantamento das informações, né, que vocês vão fazer junto com os times. Então, a gente montou times, depois eu explico um pouco do passo a passo, tá? Vou falar do macro aqui. Mas a gente vai levantar informações, né, das patentes, e aí a gente vai, depois, né, vocês vão submeter esse formulário, a gente vai analisar essas respostas, e aí a gente vai fazer uma apresentação desses resultados e debater as ações estratégicas para cada patente, tá? Ela é uma análise individual, não tem comparação entre patentes, a gente não vai ranquear patentes, a gente vai olhar para cada patente e ver o potencial daquela patente, tá? Bom, aqui eu já falei disso, mas aqui eu coloco assim, né? A gente definiu que as informações sobre as características de cada ativo seriam feitas nos questionários eletrônicos. Por quê? O ideal, a gente ia fazer um webinar, um workshop presencial, mas a pandemia mudou um pouco, né, o piloto, então a gente resolveu fazer um formulário eletrônico. E aí, vou passar esse slide aqui. E aí, como que foram os critérios, né, desse processo, desse piloto específico? Primeiro, a gente teve que, das 1000 patentes, a gente teve que selecionar, né, um grupo para testar, porque se errar, é melhor errar, né? Se a gente tiver que ajustar alguma coisa, é melhor ajustar num universo controlado do que, né, ter que refazer 1000 patentes de novo. Então, a gente, como a FEA já tem cultura, os pesquisadores da FEA têm esse conhecimento, a gente, né, entendeu que a FEA fosse uma parceira ideal para esse piloto. Depois disso, a gente selecionou as patentes da FEA e, dentre as patentes da FEA, a gente selecionou as patentes que atendiam os critérios para entrarem nessa metodologia. Então, patentes que não estão arquivadas, que não estão extintas, indeferidas, ou, por exemplo, patentes licenciadas, né? A licenciada já cumpriu o seu papel, né? Ela já está lá chegando na sociedade. Tem um outro trabalho ali, mas isso é para um futuro mais longe, mas e que ainda tinha um tempo de proteção, ou seja, adianta eu pegar uma patente que vai expirar daqui 2 meses, mal terminamos a metodologia e ela já expirou. Então, a gente resolveu fazer 3 anos, tá? E aí a gente chegou num número super bacana, eu não vou entrar nos detalhes, mas a gente chegou a mais de 90 patentes, tivemos mais de 200 inventores envolvidos, e aí é legal que o perfil desses inventores, a gente tem 22 inventores que têm muitas patentes, né? 25 tem mais de uma, e a gente tem 160 que tem pelo menos uma, né? Então, a gente olhou tudo isso, e aí a gente convidou esses 200 inventores para participar, e a gente teve 31 inventores inscritos e cerca de 30 tecnologias que a gente vai avaliar, tá? E aí, os critérios que a gente fez do questionário, eles são baseados basicamente em 3 pilares. Técnicos. Aqui ficou técnicos, mas tudo bem, não era técnicos. De mercado, tá? Aspectos de mercado e aspectos legais, tá? Então, são esses critérios, esses aspectos que vocês vão trabalhar ao longo das questões, tá bom? E aí o questionário, tá? O questionário, ele vai ser online, a gente vai passar para vocês, depois desse webinar, uma série de instruções. Primeiro a gente vai fazer um conjunto de perguntas e respostas aqui, mas aí depois a gente vai mandar tudo por e-mail, bem instruído, com os links, com os materiais necessários, para que vocês comecem essa etapa de resposta
dos formulários com o time, tá? E que é importante a gente ter em mente aqui. O ideal não é assim, eu, pesquisador, respondo, mando para o meu mentor, ele valida, né, mentor no sentido de mercado, né, a pessoa de mercado, e aí o mercado responde, aí eu mando para a Inova, né, o agente de inovação da Inova tira minhas dúvidas. Não. A ideia é que cada time sente junto e faça esse trabalho em conjunto. Por quê? Porque é na discussão que a gente vai conseguindo elementos, evidências, para a gente ir compondo esse dossiê dessa análise, tá? Então, depois eu vou abrir o questionário aqui, mas antes de abrir o questionário, quais são as etapas que a gente vai cumprir? Então, como eu falei, né, a Inova internamente trabalhou nessa questão da definição da metodologia, dos critérios, a gente fez uma fase de chamada, né, para inscrição, e agora a gente está aqui, né, na capacitação, a gente está fazendo esse webinar, essa reunião, né, para a gente conversar, tirar as dúvidas. Vai ter um apoio, né, de aplicação da metodologia, que né, a gente vai mandar e-mails, vocês vão tirar as dúvidas, e aí vocês vão começar a elaboração do questionário, que o prazo de entrega está 4 de dezembro, tá? Depois a gente vai ter uma fase de validação e revisão, porque o piloto, ele tem uma característica que vai ser diferente das demais. Então, só para vocês saberem, o ano que vem a gente já programou uma rodada dessa com o Instituto de Biologia, uma dessa com a saúde, com a área de engenharia. Então, a gente já está planejando rodar as 1000 patentes. Mas esse piloto vai servir para a gente voltar e ajustar, por exemplo, essa pergunta, talvez a gente precise modificar. Isso aqui, talvez precise fazer de outra forma. Então, além de ter o resultado, né, principal, que é a avaliação daquela patente, a gente também vai validar a metodologia, tá? Então, a gente vai fazer as 2 análises nessa 5ª fase. E depois a gente vai fazer a difusão, tá? Porque a gente sabe que tem muito NIT que tem interesse, a gente sabe que as outras unidades também estão interessadas, e aí a gente vai fazer um trabalho de compartilhar esse conhecimento, tá bom? Então, antes de eu finalizar, porque eu acho que esse era meu último slide, eu vou só mostrar, deixa eu parar de... Não, stop sharing, não, stop... Isso. Eu vou só mostrar o formulário, tá? Então, o formulário, ele é um link, né, do link da internet, e aí vocês vão preenchendo, né? Aqui, na verdade, eu devia ter preenchido já, mas porque tem alguns critérios aqui, ó. Então, vamos supor, vou colocar aqui Raquel, e aí eu vou escolher, vocês vão receber o nome das equipes, tá? A gente pegou um apelido genérico, só para organização. Então, vamos supor que eu sou da equipe natural, tá? E eu sou o responsável pelo preenchimento. Eu vou marcar uma reunião com o meu time para a gente fazer isso online junto. A gente, né, usa o Meet, faz isso no Meet. E aí, eu vou ter uma pastinha também que vai ter a patente, vai ter o material que a gente vai mandar os documentos de patente numa pastinha e um e-mail com as instruções, tá? E aí, uma vez que vocês seguem aqui, vocês vão começar a responder as perguntas, né? Então, você vai ter, por exemplo, perguntas diversas. E a gente tem saltos lógicos aqui. Então, por exemplo, às vezes você vai... vamos supor, eu vou dizer aqui que a tecnologia gera um potencial competitivo, certo? Eu acredito que ela gera e que cadê? Vou seguir aqui. É porque o questionário Francisco ia mudar, né? Eu vou escrever qualquer coisa aqui só para dar de exemplo. Aí eu tenho que descrever o motivo pelo qual eu entendo que a tecnologia vai gerar um potencial competitivo. É aqui que vai rolar a discussão no time, entendeu? Porque não é só sim ou não, a gente tem que justificar. E não é justificar para a Inova, tá? Isso aqui não tem caráter de prova, né? Apesar de a gente estar na universidade, é um caráter de reflexão, para vocês irem conseguindo compor um dossiê para que lá na frente, a hora que a gente for para o mercado, a gente já tenha assertividade, né? Olha, isso aqui, né, na fala, na oferta, em todos os quesitos, no perfil tecnológico, então em todas as nossas ações, né, de transferência de tecnologia, a gente tenha muito subsídio, tá? Então era isso. Eu não sei, Ivan, se você quer que eu vá pergunta a pergunta, fale cada pergunta, aí eu deixo para a gente agora conversar um pouco. O que vocês acham? Eu acho que não tem necessidade de início, mas aí a gente vai comentar aqui com o pessoal. Se alguém tiver uma objeção, vocês têm toda a liberdade de escreverem ali via questions and answers e via chat.
Eu vou convidar, então, agora a gente vai para a próxima fase, que é para a gente bater um papo a respeito de algumas coisas, e se vocês tiverem dúvidas ou se vocês quiserem enviar alguma pergunta, já façam isso via ali Questions and Answers, que a gente vai começar a endereçar essas perguntas para que a gente possa responder para vocês. Então, eu queria convidar as outras pessoas a abrirem as suas câmeras para que a gente possa conversar, especialmente aí com quem a gente ainda não apresentou, né, que é a Mariana Zanata, que é gerente do Parque Científico e Tecnológico também da incubadora, a Yara, que é diretora de parcerias na Inova, e aí vocês já estavam com o professor Newton e com a professora Mirna, né? Podemos sair do slide e tem uma primeira pergunta da Cristina Sartoreto. Como é que a gente está formando os times? Tá? Eu acho que a gente podia responder em duas fases, né? Então, Cristina, a primeira coisa foi, os inventores, eles podiam indicar alguém para trabalhar com eles, né? Então, ao se inscrever, quando a gente se inscreveu para todos os inventores, eles podiam dizer, ok, eu quero participar, qual era a tecnologia que eles queriam usar, e aí depois a gente foi para uma outra fase, que foi a fase, que eu acho que te interessa, né, você que é mentora, de como é que foi a escolha de mentora. Mariana, você pode comentar isso? Inclusive, sabe o que eu acho interessante, Mari? Você comentar um pouquinho por que a gente fez questão de trazer esses mentores, isso vem de outras experiências nossas, né? Mas o que a gente tem de expectativa desse pessoal de mercado que a gente convidou para participar? Você pode falar um pouco? Olá, bom dia, tudo bem? Então, bom, a gente foi, primeiro partimos aí de pessoas com quem a gente já tem parceria nas diversas atividades da Inova, né, Desafio Unicamp, Nova Jovem, e fomos convidando essas pessoas a participarem da atividade, mesmo porque elas já entendem um pouco de como que essa dinâmica de trabalhar com esse trabalho de mentoria na Inova, né? E depois fomos buscar também pessoas que recentemente se inscreveram, né, para algumas chamadas que a gente fez, então são pessoas com quem a gente está começando a trabalhar e que toparam aí o desafio. O filtro foi, né, pessoas da área de alimentos diversas, né, isso foi até um pouco antes, a gente ter toda a especificação aí de tecnologias, né, mas eu acho que acabou tendo um casamento aí, um matching bem interessante da expertise desses mentores com as tecnologias que, por fim, foram selecionadas, né. E aí, então, a gente foi, a partir do conhecimento que a gente já tem de algumas pessoas, das áreas que essas pessoas atuam, e daquelas que a gente conhece menos, a partir também de LinkedIn, do que a gente pôde ver ali, do que elas atuam, né, mais no mercado, fomos fazendo esse match, esse casamento da expertise dessas pessoas com as tecnologias que acabaram sendo selecionadas aí ao final. Então, foi dessa forma que a gente formou as equipes. Vale mencionar que a gente vai enviar hoje um e-mail para vocês, colocando quem é que está em cada time, né? E por falar nisso, uma das coisas que são delicadas nesse processo é a questão do termo de sigilo, certo? Então, assim, a gente tem, por enquanto, só 1/3 das pessoas que precisavam ter respondido o termo de sigilo nos responderam. A gente precisa que esses 2 outros terços respondam esse termo de sigilo. Yara, você poderia comentar um pouquinho qual que é a importância da gente ter esse termo de sigilo? E assim, gente, não atrasem o termo de sigilo, porque quanto mais vocês atrasam, mais vai demorar para receber todo o material, né? Você pode comentar um pouquinho a respeito disso, Yara? Bom dia a todos, né? Bom dia, professora Mirna, professor Newton, os demais professores que estão aqui, os nossos mentores, né, Mariana, que não foi tão... a gente fez um trabalho bem bacana juntos, né, para a busca de mentores. O termo de sigilo, gente, em qualquer negociação, ela é importante, mas também para utilizar na metodologia, então, para que traga segurança, né, para que das informações que sejam trocadas. Então, quem já tem a fé, já tem a habitualidade de trabalhar com a gente na Inova, e já sabe que sempre o primeiro passo é a gente trabalhar com o termo de sigilo, para que a gente se sinta mais confortável, né, em discutir
discutir alguma, sei lá, alguma informação que seja sensível. Mas eu creio que nossa equipe de parcerias também vai estar aqui apta, de PI também, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação à própria utilização, as informações que devem ser repassadas, né, Vanessa? Toda a equipe vai estar aqui à disposição e acompanhando vocês também, tá? Na aplicação da metodologia. Eu posso só complementar? Pode. Não, pode falar, Raquel. Não, lembrando que o termo de sigilo ele só é necessário para quem é fora da Unicamp, né? Sim. Não precisam, né? No sentido de que eles já estão sob as regras de sigilo da universidade. E o objetivo do termo de sigilo não é proteger o conteúdo da patente, porque a patente, a maioria delas já foram publicadas. Algumas ainda estão em sigilo, e aí cobre também essa informação. Mas é principalmente para as informações que vão ficar entre linhas ali, né? Aquelas informações que a gente chama de know-how e aquelas discussões que podem ser benéficas para todo mundo, né? Mas é que é importante que fique nesse contexto, tá? Que elas não saiam daqui. É só complementando desculpa, Mariana, complementando a Raquel também, assim, se sintam confortáveis, né, Raquel? Porque para que possam trocar essas informações, importante é que haja essa interação entre o time, né? Isso é muito importante para nós. Mariana? É só uma questão operacional, né, que o tempo também foi um pouco curto, né? Quem não consegue, né, imprimir, digitalizar, aí a gente está dando o apoio por meio da área de contratos, que a gente consegue fazer isso digitalmente. Só que é preciso que vocês enviem o documento, RG e CPF, para cadastrá-los no sistema e dar acesso para que vocês possam assinar digitalmente, tá? Então, isso é possível também, só que a gente precisa dessa documentação. E eu queria só complementar com relação aos mentores, que além dessas pessoas com quem a gente já tem parceria, e os novos, e algumas indicações também que houve, né, dessas pessoas com quem a gente já tem contato, a gente está também com essa extensão da parceria com o pessoal da FEBRAEC, com quem a gente já atua na incubadora. A FEBRAEC é a Federação Nacional de Empresas de Consultoria, né, na figura do presidente, o Rodney, que está aqui presente com a gente. Então, a FEBRAEC já atua, né, em parceria com a gente na incubadora, mas nós estendemos essa parceria e eles também trouxeram vários consultores aí também com bastante conhecimento para apoiar esse piloto. Então, só mencionar também o pessoal da FEBRAEC e agradecer também a presença. Novamente, muito obrigada, né, a todos que estão participando. Newton quer falar? Só um comentário rápido, porque a gente está na academia e, lógico, que as pessoas que estão aqui, os inventores, estão na academia, eles dão aula e eles sabem uma boa parte da prática deles é na ciência e na questão de... Na ciência, a gente tem como missão divulgar conhecimento, a gente quer trazer, a gente quer fazer que aquilo chegue nas pessoas para que o mundo fique melhor e a própria ciência avance de uma forma melhor. Mas quando se trata de transformar parte disso, né, quer dizer, é um meio, não é o fim da universidade, né, mas é em algum bem tangível, fazer negócios que pode, de fato, ter impacto socioeconômico, a não proteção ou a perda como é que chama, de sigilo sobre alguns aspectos pode inviabilizar algum negócio. Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender muito bem. Eu, quando eu trabalhava numa empresa, em startup nos Estados Unidos, a gente tinha um mapa, por exemplo, dos milestones, tal, não sei o quê. Se algum visitante fosse lá, jamais poderia ver aquele mapa. Só de ver o mapa de o que a gente está buscando, ele já sacava o que ele tinha que fazer. Então, está nas entrelinhas, como a Raquel falou. Então, a ideia é, muitas das conversas vão chegar a ideias-chave que vão levar a coisas que podem ser muito potencializadas se tiverem em sigilo, tá bom? Então, não é uma questão é uma questão estratégica, de fato, tá bom? Pessoal, só lembrando que então hoje vocês vão receber esse e-mail vai sair do analista de inovação da Inova, que vai estar em contato com vocês nas próximas semanas. Então, por exemplo, no caso a gente tem, agora há pouco a Ana da Idone mandou uma mensagem para a gente, a Ana vai mandar para o grupo para os grupos com os quais ela vai ter o contato na próxima semana, mesma coisa. O Pedro, a Elisama, o restante, o Francisco, o restante das pessoas que vão estar com vocês aí. Então, vocês vão ter uma pessoa de contato na Inova e nesse e-mail vai também o e-mail dessas pessoas que a gente está chamando dos mentores, né, o pessoal de mercado que topou fazer esse trabalho com a gente.
ok? Então, essa era uma das coisas que eu queria comentar. O time, então, né, quem que vai botar a mão na massa? Né, os pesquisadores, né, e os inventores da Unicamp, os membros, né, representantes do mercado, né, e esse é o time, tá? Geralmente os times são formados por 3 pessoas na média, né, 2, 3 pessoas, né? E aí, o agente de inovação da Inova, ele vai, nesse e-mail vai essa explicação, ele vai estar disponível para tirar dúvidas. Então, o ideal é que vocês se reúnam, leiam o formulário e já marquem, vai ter um link para o Calendary, um sistema de agendamento bem fácil. Você já marca com o seu agente. Então, por exemplo, se for no caso da Ana Daidoni, você já fala, Ana, eu quero conversar com vocês amanhã, né? Daí a Ana vai ter os horários disponíveis e vocês conversam, tiram as dúvidas iniciais. Obviamente, podem surgir novas dúvidas ao longo da metodologia e no final, se vocês quiserem ainda conversar, pode marcar. Então, vocês têm 2 semanas de agora até o dia 4 de dezembro para fazer essa etapa, tá? Então, alguém perguntou aqui qual que é o prazo, né? O prazo é esse. A gente está colocando como um deadline 4 de dezembro, tá? Para que a gente tenha 2 semanas aí de trabalho intenso. O formulário não é muito extenso, mas ele incentiva vocês a discussões. Então, eu acho que isso que é mais importante, tá? É vocês se apropriarem das informações, né, do mercado, os aspectos técnicos daquela tecnologia, que vocês dominam, certamente, né? Não há dúvidas. Eu gostaria de estimular vocês nesse contato com eles, com os agentes de inovação, que caso vocês tenham sugestões de melhoria, vocês podem tratar com eles, porque a gente vai estar nos reunindo depois para fazer os ajustes, mas a gente vai enviar no pós a metodologia um link de pesquisa para vocês observarem se vocês gostariam de contribuir de alguma maneira, tá? Eu acho que a Raquel estava falando da próxima pergunta, que era a pergunta do Paulo Silveira. Não entendi direito qual é a equipe de avaliação e o tempo de uma avaliação. Então, assim, acho que quando você fala de avaliação, você está falando do processo de avaliação da tecnologia, né? De levantamento de informações da tecnologia. A gente, nesse momento, está tratando essa etapa como um levantamento de informações, porque vocês vão estar discutindo. Então, você mais o inventor ou os inventores que se colocaram, né? Você vai receber hoje, Paulo, qual que é teu time, né? Vocês vão estar conversando para levantar essas informações até o dia 4 de dezembro. Então, essa era a pergunta do Paulo. A outra pergunta, Vânia, é sobre as patentes, né? Nós temos na lista de patentes que ainda estão em pedido, tá? Não foram ainda examinadas, e nós temos também patentes já concedidas, tá? Não há nenhuma patente que foi indeferida ou que está arquivada, enfim. Então, só tem patentes que a gente chama de patentes, né, em vigor, né? Mas há patentes ainda que não foram examinadas também. E isso vocês vão saber, tá? Quando vocês abrirem a pasta de vocês, quando você abre um documento de patente, você vai ver lá no cabeçalho data da publicação. O que significa isso? Que a patente já foi publicada, ela não está mais em sigilo, tá? Aí, logo em seguida, embaixo, se não tiver nada, é porque ela ainda é um pedido. Se tiver uma data da concessão, é porque ela já foi concedida. É um direito já garantido, né? O direito já foi dado. Se não tiver nenhuma data de concessão, é porque ela ainda é um pedido. Então, a gente tem uma expectativa de direito, tá bom? E, aliás, essa pergunta do Marcos, né? Marcos, é muito comum, então, assim, no Brasil todo, em função do timing de resposta, né? A gente trabalhar com patentes que estão, a gente fala ali ainda, em processo de aprovação de concessão ou não, né? Que são pedidos de patente. Então, na Inova, a gente está muito habituado a trabalhar com pedidos de patente. É bem normal. Agora, é importante também destacar que a Inova, né, tradicionalmente, ela vem sido reconhecida pela forma como ela conduz esse processo. Então, toda patente, antes de ser depositada pela Inova, ela passa por dois milestones, né, 2 crivos. Um é a busca de anterioridade. Então, a gente faz a busca de anterioridade para entender o estado da técnica. E depois, a gente faz um relatório para dizer os diferenciais da tecnologia. E aí, depois, a gente faz um parecer de patenteabilidade, que é baseado nos critérios que o examinador vai usar lá na frente.
Então, não é certeza, mas quando a gente decide depositar uma patente é porque ela passou pelos critérios que possivelmente o examinador vai questionar, tá? Então, isso dá dá uma qualidade, eu diria, para as nossas patentes. Eu queria só fazer um comentário do ponto de vista de empreendedorismo, né? Nos casos das patentes que você possa pensar que parece que o direcionamento é criar uma nova empresa, esses assuntos são muito importantes. Por isso que parte da informação a Inova já tem, parte que vocês vão pensar. Então, em geral, um investidor não quer investir numa tecnologia, algo que eles acham que é meio difícil de realmente proteger. Ou seja, que é difícil você manter a proteção, é difícil ser copiado, é difícil de não ser copiado, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem que olhar muito bem. E no Brasil, pelo fato da concessão ser mais longa, o INPI está resolvendo isso, que para nós pode ser um problema, desculpa, porque cada patente concedida, o custo de manutenção dela é muito mais alto e não faz sentido manter uma patente concedida pagando um dinheirão se você não vai realmente fazer alguma coisa com ela. Ela não pode ser que nem uma lista de publicações no Web of Science, entendeu? Ela tem que ter essa ação. Bom, porque muitas vezes as patentes são utilizadas, na verdade, para agregar valor para uma pequena empresa. Então, ele deposita um monte de patente, mas tem que ser patentes concedidas. E esse tipo de estratégia no Brasil, nas startups, principalmente de hard science, nós não temos muita opção, porque no Brasil demora a patente, a menos que você tenha a proteção fora do Brasil, né? Mas é importante entender em que pé que a gente está, porque dependendo desta fragilidade, não vale a pena criar uma empresa. Não vai acontecer, entendeu? É preferível encontrar uma empresa que tem um corpo de proteção da propriedade intelectual muito mais forte, entendeu? Mais robusto. E percebe? Então, esse tipo de informação é crucial para você definir que direção que você dá para transformar aquela invenção realmente em inovação. Entrou uma pergunta aqui do Renato Bottini, ele está perguntando se os pedidos de patente são em nível nacional, se é INPI, ele Brasil, ou se a gente tem também casos de pedidos de patente internacional. Raquel, você pode comentar um pouquinho a respeito disso? Posso. A gente tem no portfólio os dois casos, tá? É interessante a gente notar que existem patentes que, para você internacionalizar uma patente, você tem um prazo. Então, geralmente é 12 meses. Então, se a gente depositou uma patente no INPI, hoje, eu tenho até 19 de novembro de 2021 para depositar ela, né, num PCT, nos mercados internacionais. Então, a gente tem patentes que já foram depositadas no Brasil e a gente já internacionalizou elas. Lembrando que a universidade não tem orçamento para depositar patentes no exterior sem uma empresa, né, interessada. Então, a gente faz isso de maneira, vamos dizer, através de critérios de potencial. Então, não são todas que vão. Mas as que, né, foram passadas por essa avaliação, elas já têm o seu depósito no exterior. Então, quando o time for olhar a sua pastinha lá, se tiver o depósito no exterior, vai estar lá a patente no Brasil, que geralmente é uma BR, a patente internacional, que geralmente é uma PCT, e se já chegar, e geralmente é o PCT, tá? Dificilmente vai ter uma fase nacional. Por quê? Porque a gente só entra em fase nacional quando tem uma empresa, seja, né, parceira, seja licenciante ou um cotizar que banque isso, tá? Porque o custo de uma patente, pensa, é R$30 mil, em média. Você transforma isso em dólar, $30 mil, geralmente né, o mesmo valor, ou 30 mil euros, né? A universidade não tem esse orçamento, né? Então, esse é um limitante da nossa metodologia. Justamente, isso é um objetivo nosso. Se a gente conseguisse, né, focar em algumas patentes, a gente teria mais recurso para internacionalizar elas. No longo prazo, isso é um dos nossos objetivos. E por que é importante? Por que é importante você ter mercado internacional? Porque você garante que a empresa, né, o mercado vai ter mais interesse por ela. E só o último comentário, antes de eu passar a palavra para o professor, é que existem patentes que foram depositadas nesse ano que ainda podem ser internacionalizadas, tá? Que elas ainda estão no período de 12 meses. Então, como que você sabe se a sua patente está ou não no período de ser internacionalizada? Se a data de depósito ainda está, né, dentro dos 12 meses, tá? Então, essa informação vocês conseguem tirar de lá. Nós também respondemos algumas questões. A gente tem 4 questões que a gente respondeu. Uma delas é essa, tá? E aí eu vou pedir para o Francisco, depois que está nos apoiando aí nessa metodologia, para ele
liberar esse relatório para vocês, tá? Que tem as informações sobre licenciamento e internacionalização. O que é o licenciamento? A tecnologia já foi licenciada ou não? A tecnologia já foi ofertada? Então, a depender de algumas informações que a gente não tenha restrição, né, de confidencialidade, a gente vai poder passar para vocês, tá bom? Newton, você queria... É um breve comentário sobre essa questão de depósito, de nacionalização fora do Brasil, pelo custo. A gente não tem recurso para bancar as patentes todas, a gente mal tem para as do Brasil, certo? Mas na nossa forma de ver propriedade intelectual hoje está previsto que, eventualmente, a gente vai querer ter um orçamento para que a gente possa apostar em algumas, entendeu? Quando a gente puder ter esse recurso para apostar em algumas. E certamente essa metodologia vai nos ajudar a definir que algumas serão e que mercado que é nas que dá tempo de você depositar fora. E um outro detalhe que eu quero falar, que eu acho que é uma coisa que está prevista na nossa política de inovação, eu presido o grupo de trabalho que é da participação minoritária em captação social de empresas. Então, nós estamos vendo uma maneira em que a gente vai criar um fundo em que as pessoas poderão investir, e esse fundo ele vai entrar justamente, uma vez que a Enova tem uma patente, ela vai poder ter uma patente no exterior, isso dá uma precificação para ela, um valor para aquela tecnologia, que uma vez licenciada para um certo PI, esse fundo cobre em troco de participação acionária na inventar o crescimento dessa empresa. Isso vai viabilizar muitas das tecnologias da universidade a realmente poderem se transformar em inovação. De novo, essa metodologia é fundamental. E vai ter que ter um processo de escolha em que tecnologias que o fundo vai investir. E ali não é brincadeira, que é gente de mercado, eles não vão querer botar dinheiro para falar que é bonitinho. Vai ter que botar dinheiro em coisas que são reais. E aí é um processo de realimentação que, nesse processo que a gente vai ficar fazendo, que ele é dinâmico, os inventores, nós vamos aprender, todo mundo está aprendendo. Isso que eu acho que é legal. Então, é uma coisa de longo prazo, de bastante impacto. Tá? Legal. Tem uma pergunta do Jefferson Costa, perguntando se os times vão ter acesso aos canvas dos desafios. Acho que vocês estão comentando a respeito do desafio Unicamp, né? Os canvas que são construídos pelos times do desafio Unicamp. Vamos fazer o seguinte, Jefferson, você peça, ou os times também que tiverem interesse em receber, não é uma coisa que a gente analisou antes, mas eu acho que é uma coisa factível. Se a sua patente tivesse sido trabalhada pelos times no desafio Unicamp, a gente recuperar esse canvas e encaminhar para vocês. A gente precisa conversar ali um pouquinho com a Yara e com a Marina, que é do time legal, né? Mas eu acredito que seria... Yara, você também é advogada, né? Pensa numa pessoa que entende dessas coisas. Então... Eu pensei que você falou time legal. Entendo de licenciamento legal, e também legal. Então, assim, a gente tem que conversar, vamos conversar com os advogados, mas eu acredito que é uma coisa que é factível para a gente fazer e encaminhar para vocês, se vocês acharem desejável receber isso, tá? Então, escrevam para a gente, escreva para o seu agente de inovação e fale, olha, eu gostaria de ter acesso ao Canvas, é possível, e a gente vai buscar essa informação para vocês. Deixa eu só fazer um último comentário, assim. O que a gente está esperando, né? Receber, o que a gente está esperando ter no final? Basicamente, né? Eu acho que o professor pode me ajudar, Vanessa, também, todo mundo que tem memória melhor que a minha. Quatro grandes grupos, né? Um que é spin-offs, né? A gente está pensando em grupos, patentes que a gente vai trabalhar com ações, apoiar, né, vocês a criar uma spin-off, seja vocês mesmos ou terceiros interessados. Uma que é licenciamentos, né, para grandes empresas multinacionais, né? Uma que são patentes que a gente vai ter que reavaliar, né? Uma questão que não, ela ficou ali no limbo, a gente não consegue entender ainda, então a gente vai ter que aprofundar mais na resposta. E patentes que a gente não conseguiu de primeira encontrar essa aplicação do mercado, ou porque a tecnologia já foi superada, né? Infelizmente, a gente tem essa questão, o INPI, né? A gente tem patentes de 2004 que estão fazendo parte da metodologia. Às vezes, o que a gente usava em 2004 não se usa mais hoje, ela ficou, né? Talvez a gente chama de obsoleta no sentido mais tecnológico. Então, esse grupo também, né? E a gente tem uma outra questão que é das tecnologias que têm impacto social. Tá? E aí,
a inovação social, ela precisa de toda uma articulação envolvendo vários atores, definindo bem públicos-alvos, para a gente conseguir fazer aquilo chegar naquele fim social que ela pode ser utilizada, tá? Então, tem uma série de... A gente está imaginando, né, criar esses grupos, né? E aí, depois, a gente segue para novas fases, como o Fratesc disse. Pessoal, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Pessoal do time, professora Mirna, professor Newton? A gente não tem mais perguntas, conversamos bastante. Querem comentar? Posso falar um pouquinho? Assim, Claro, claro. Eu quero deixar claro, assim, né, que isso é um esforço bem compartilhado com todas as equipes, né, e que nós temos uma experiência, uma expertise muito grande em oferta e licenciamento de tecnologia, graças também a todo o apoio dos professores que estão aqui. Então, eu queria agradecer muito, eu sei que, como a Vanessa disse, né, Vanessa, vai ser um piloto, a gente vai aprender também, né, e que nós estamos super à disposição, agradecer também a FEBRAEC e os demais mentores, né, como a Mariana disse, e que a gente tem sim, do meu ponto de vista e também dos nossos resultados, um resultado muito bom de licenciamento, mas a gente quer aprimorar, e a gente quer revisar esse portfólio, né, professor Newton, há muito tempo, desde que nós começamos, né, professor Newton? Isso era uma demanda que a gente já tinha há muito tempo. Então, agradeço. A gente tem um tanto de energia disponível para poder tratar do portfólio. Você divide aquela energia por número de patentes, fica muito pouco por cada uma. Então, a gente tem que fazer uma coisa mais assertiva, né? Mas o que eu acho legal, gente, nós estamos trabalhando junto, nós pensamos muito. As pessoas que estão aqui falando com vocês são especialistas, todo mundo, né, sabe muito do que está falando. A Inova sério, tem uma capacidade de lidar com essas coisas que vão poder ajudar muito bem todo mundo a construir isso, né? No começo, a gente tinha pensado nessa metodologia como um grande desafio Unicamp induzido, né? Quer dizer, em que a gente ia ter alguns critérios um pouco mais assim. E, na verdade, esse processo de trabalhar com vocês assim, eu sei que está todo mundo com muito trabalho, cheio de coisa, preparando aula online, eu sei que, mas vale a pena trabalhar, por isso que a gente tem um agente de inovação que vai ajudar, vale a pena a gente fazer esse estudo, porque todo mundo sai ganhando. Então, eu estou muito feliz a gente estar... essa aqui são uma etapa depois da outra. Então, essa agora, eu estou muito feliz a gente já está começando mesmo a botar a mão na massa, tá bom? E, de novo, muito obrigado a todos e vamos, mão na massa aí. Obrigado de novo, Mirna. Vamos fazer a foto oficial. Peraí, não, mas a Mirna quer falar alguma coisa. Depois da foto. Depois da foto, a Mirna Professora fecha. Mirna, o seu microfone está no mudo. Tá no... Kátia, vamos para a foto? Foto, depois a Mirna fala. Aí a Mirna já fala e a gente se despede. Vamos fazer a tentativa, a primeira. Segunda. E última para garantir. Pronto, pessoal. Legal. Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, da FEA estar participando disso, né, e fico feliz de que escolheram a gente para concentrar a energia, em vez de ficar dissipando ela para todas, né? Então, que é muito interessante que a gente tenha sido escolhido aí para concentrar a energia. Agradeço a todos a oportunidade, né, da Inova, dos mentores, né, dos nossos convidados, que acho que vai ser uma experiência muito diferente do que a gente já viveu, né, em termos dessa possibilidade de interação, e de todas as pessoas, os times, as equipes que estão participando, os colegas da FEA. Muito obrigada. Bom. Obrigada a todos, gente. Então... É bom que as outras unidades não fiquem bravas. Vamos chegar a não, sem ciumeira. Só com ciúmes. Obrigada a todos. Obrigada. E até logo, gente. a gente fica Tchau, por aqui, tchau. tá? Um abraço. Tchau, tchau.